Boa noite, sejam bem-vindos todos ao nosso podcast A Arte de Resolver Conflitos. Hoje vamos falar um pouco sobre o método alternativo de resolução de conflitos, sendo ele a negociação. Hoje estamos aqui com a Gerlane, especialista no assunto, que vai poder contar um pouco mais para a gente, não só como funciona esse mundo, mas também discernir algumas dúvidas que podem vir a acontecer. O Renato, que é do ramo empresarial e entende muito bem como funciona o método da negociação, não só na hora de resolver com clientes, mas também conflitos diretos que venham a acontecer. Estamos com os nossos dois comentadores e participantes, Guilherme e Vinícius, estudantes de Direito, que vão saber falar um pouco mais também o que acontece dentro de uma faculdade para a gente aprender tanto esse assunto, e juntamente eu e o Richard hoje como apresentadores, que vamos falar e discernir e puxar realmente essa conversa. Eu queria iniciar puxando já a Gerlane para ela poder explicar um pouco mais o que é esse método e como ele funciona no dia a dia. Bom, o método de negociar é a arte de resolver conflitos. Por quê? Porque ele envolve encontrar um acordo entre as pessoas ou grupo de pessoas que têm interesses diferentes em um determinado assunto. Em vez de impor uma decisão, gerar confronto entre as pessoas, a negociação ela busca uma solução que seja aceitável para todos. Ou seja, tem alguns pontos que são importantes nós ressaltarmos aqui, né? Que é o diálogo entre as partes, que elas vão expor quais são os seus devidos interesses, e também a questão de busca de solução, que se trata de encontrar um resultado que beneficie ambas as partes. Temos também a estratégia e a empatia, né, pelo próximo, entender o ponto de vista de cada um, qual a melhor forma de chegar a um acordo. E também temos o equilíbrio, que muitas vezes cada lado precisa ceder um pouco. É bacana, né, estudar essa parte dessa resolução de conflitos. Eu acho que é um tema que é bastante comum, entendeu, dentro da nossa sociedade, principalmente nas relações comerciais. Acontece muito no seu escritório, um pouco mais desses problemas que vocês usam a negociação para poder resolver? Bom, eu acho que em todo o ramo da economia, entendeu, sempre tem algum conflito aqui ou lá. Por exemplo, a gente trabalha aqui, tem a loja, né? Então, geralmente tem uma situação de um cliente, ou de repente que seja uma situação que envolve a loja, né, na primeira pessoa, o cliente na segunda pessoa, ou vice-versa. Então, são situações rotineiras dentro de qualquer negócio. E também dentro do nosso escritório, né, de regularização, a gente vê que acontece frequentemente, e a gente, às vezes, em determinadas situações, a gente... Por exemplo, ali você às vezes está fazendo um inventário que é necessário partir para uma divisão, né, de terras ali, a fração de cada herdeiro. E muitas das vezes tem um herdeiro que, mas eu dessa forma eu não quero, só quero se for desse jeito. E aí a gente, e às vezes esses herdeiros, eles acabam, eles mesmos entrando em conflito. E às vezes a gente entra ali como profissional, entendeu? Dando uma opinião mais técnica e justamente entrando nessa parte de resolução de conflitos. Sei que é um assunto sensível, o senhor como um empresário já deve ter passado por diversas situações de conflito. Teria alguma situação específica que o senhor possa compartilhar com a gente para estar demonstrando como exemplo? Bom, sim, por exemplo, dentro do nosso escritório já aconteceu de a gente fazer uma divisão, né, de terras, e assim, até falando sobre esse assunto que a gente acabou de comentar agora, em que dois irmãos eles não concordavam, né, com a definição das áreas ali. Na verdade não era nem com a quantidade, era sobre a localização. E aí a gente, na verdade, entrou nessa parte de intermediar, ou tipo assim, de mediar uma situação ali, entendeu? Para evitar um conflito maior, né? Então assim, isso dentro de um escritório de regularização fundiária, isso é mais comum do que a gente pensa, né? Praticamente, quase todo dia a gente está pegando um caso parecido. A negociação é bom também, que economiza bastante entre ambas as partes de quem está na relação. Não, assim, o que eu posso dizer com relação, pelo menos a minha experiência profissional, o que acontece? Eu sempre levo para esse lado técnico e profissional. Por exemplo, é uma situação que muitas das vezes, por exemplo, partindo para o lado técnico do profissional de agrimensura, que é medir, enfim, não tem muito a ver, né, ali no lado técnico. Mas assim, no lado humano, você tenta evitar uma situação de um litígio maior. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nós temos dois tipos de inventário, né, que é o inventário extrajudicial, né, que ele tem as suas prerrogativas ali para acontecer, e tem o inventário judicial, que seria aquele inventário que você leva para o juiz. O inventário extrajudicial, ele é muito mais célere aí, o processo, entendeu? Você consegue resolver mais rápido, é um processo mais simples,
E o processo judicial é um processo mais demorado, porque, lógico, que a demanda do Poder Judiciário é maior. Então, assim, quando há esse litígio entre irmãos, a gente sempre orienta para que ele se resolva sem ter que ir para a justiça, entendeu? Entendi. Sem ter que levar para que haja uma decisão de um juiz para decidir algo muito simples. Muitas das vezes dá para resolver só na conversa ali, entendeu? Como um lado ceder, abrir parte de alguma Exato. coisa. Sempre tem que ceder um lado, né? Dessa forma, isso até ajuda a evitar mais conflitos, Com né? certeza. Principalmente entre familiares, Sim. porque muitas vezes na divisão de herança, igual o senhor comentou, acontece conflitos, porque um quer mais, outro quer menos, outro não quer deixar aquela coisa para outro Aham. irmão, e acaba terminando em uma tragédia, muitas vezes. Exato. Então, isso Não, auxilia, né? acontece. E a gente, primeiro como humano e como profissional ali, entendeu? A gente tenta muito resolver aquilo de forma mais tranquila, sem necessidade de ser algo mais sério ali, vamos dizer, entendeu? Os meninos também, que são da área do estudo do direito, vocês querem complementar alguma coisa acerca desse assunto um pouco mais complexo, uma linguagem um pouco mais culta sobre isso? Eu vou levar essa parte um pouco mais para a realidade que a gente vive diariamente e tudo mais. Por exemplo, podem ser dois vizinhos que um está incomodando o outro, ou seja, botando música alta até tarde e tudo mais. Não tem a necessidade desse vizinho que está sendo incomodado levar essa causa para a justiça ou caçar meio de entrar com alguma denúncia e tudo mais. Ele pode apenas ir no outro vizinho, conversar para os dois entrarem em acordo, para que essa causa não seja agravada e levada para outra instância, sabe? Para evitar litígio. Então, na maioria das vezes, está priorizando mais a celeridade processual e a questão financeira do que se fosse outro ponto. E também a questão de pessoalidade entre as pessoas. A questão de intimidade, família, amigos. Manter uma boa relação. Isso. Como você falou, manter uma boa relação, até porque, por exemplo, no exemplo que foi apresentado pelo nosso visitante, o que pode acontecer? Você tem seu vizinho lá, ele botou um som alto, você denunciou ele. A polícia foi lá, ela não vai prender o vizinho, vai avisar ele para baixar o som, beleza. Só que a partir daquele momento, você já vai estar fechando essa porta de conversar com ele. Sim, exatamente. Porque você já vai ter tomado uma atitude um tanto quanto exagerada, vai acabar prejudicando a relação entre os dois. Falando em celeridade, eu tenho uma pergunta. Como a negociação é uma maneira de solucionar um conflito de maneira mais rápida, séria, quais são as possíveis recomendações que vocês indicam para caso quando a gente encontre esse problema, a gente consiga solucionar ele de maneira mais eficiente, assim, sem que agrave ele a mais? O correto, Vinícius, seria entrar em contato com a pessoa e manter um diálogo, para ambos conversarem, manter o equilíbrio entre ambas as partes, ver o que está incomodando, ver o que pode fazer para que as duas partes se beneficiem, para que ninguém saia perdendo, que ambos consigam o que querem. Então é isso. Assim podemos encerrar nosso podcast. Deixar um pouco também da importância desse método alternativo de resolução de conflito, que é muito importante quando a gente está tanto no ramo empresarial quanto no ramo familiar, porque ele é um método diferente não só do Poder Judiciário, mas que mostra realmente a importância da conversa e da boa fé entre as partes. Então assim a gente encerra nosso podcast e uma boa noite, boa tarde, um bom dia a todos. Boa noite. Boa noite.